Ontem eu estava assistindo um podcast sobre relacionamentos no Inteligência Limitada. Não lembro o nome do entrevistado, mas se tu me pedir no comentário aqui, eu te mando o link. E em um determinado momento desse podcast, foi bem no início, na verdade, o entrevistado ele fala sobre os anos 90, quando as pessoas não tinham acesso a celular, a smartphone, né, em si. E para falar com alguém, para falar com uma menina, por exemplo, você tinha que ligar na casa do pai dela, falar com o pai dela, olha, eu preciso conversar com a fulana, ela tá em casa, passa para ela. Ou quando tu precisava comunicar com uma pessoa que tu não tinha acesso diariamente, tu precisava falar com ela. Olha, e tu ligava pro vizinho dela que tinha telefone, né? Porque nem todo mundo tinha telefone na época. Nessa época, as pessoas dificilmente tinham uma conexão ampla com muitas pessoas, né? Em quantidade. Mas as pessoas elas tinham conexões mais profundas. E por que eu tive vontade de fazer esse vídeo aqui do nada? Porque naquele momento que eu estava assistindo aquilo, e ele falou sobre, na Idade Média, o cara que mais conhecia as pessoas, ele conhecia 100 pessoas, né, algumas vilas diferentes. Eu pensei, caramba, nossa, hoje a gente olha para um perfil que tem 100 seguidores, a gente já pensa que é fake, já pensa que é uma coisa estranha. E isso tira a gente da nossa realidade de ser humano, né, cara? Isso é muito estranho, porque estranhamente as redes sociais elas foram criadas para trazer mais conexão entre as pessoas. Elas foram criadas para, por exemplo, eu preciso ligar para um parente, eu preciso conversar com um parente que está do outro lado do mundo. Eu vou lá e mando mensagem. Só que as redes sociais elas chegaram para a gente conhecer novas pessoas em determinados locais diferentes do mundo. E na verdade, o que ela faz é nos afastar das pessoas. Ela aumentou a quantidade de pessoas das redes sociais, mas diminuiu a profundidade das conexões. E tu olha para as redes sociais, é um monte de pessoa tentando mentir, assim, o que elas são de fato, sabe? Quando tu olha pessoas pessoalmente, elas são diferentes do que elas são nas redes sociais. E isso é muito difícil, cara. E por isso que eu pensei em criar esse vídeo, até sem corte, sem nada, errando e talvez não criando uma linha de raciocínio meio assim, para ver se conecta com as pessoas, demonstrando a realidade da minha vida. Eu estou sentado agora aqui no meu sofá, que foi o ambiente mais bonito e organizado que eu vi para gravar, mas a minha casa tá aí, tá normal, tá na rotina do dia a dia. Tipo, eu posso mostrar aqui para vocês as toalhas. Como tá frio lá fora, eu tô de casaco, tô com uma roupa feia, chinelo, meia, e as roupas lá fora não secam, então a gente bota as toalhas aqui, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. A gente cozinhou ontem, então ficou um monte de louça aqui para escorrer, né? Eu lavei a louça, né? Tem que lavar a louça. E essa é a realidade. Mas nas redes sociais as pessoas não mostram tudo. E por isso que as conexões são mais rasas. A quantidade aumenta significativamente, mas a profundidade dessas relações diminuiu, cara, absurdamente. Porque tu não tá conhecendo a pessoa de fato, quem ela é de fato, o que ela faz de fato, como ela vive de fato, né? Tu não tá indo na casa dela para saber como ela é de fato, né? Tu tá literalmente pegando o que ela só tem de bom ou o que ela só quer compartilhar. E, nossa, isso me fez pensar muito aquele momento em que ele falou que na Idade Média a pessoa que mais era popular, que mais conhecia pessoas, ela conhecia 100 pessoas, 150 pessoas, que era o líder de uma vila que ia lá negociar com outros líderes de outras vilas. E eu pensei, caramba, né, velho, a gente fica esperando, eu, por exemplo, que sempre quis criar conteúdo, a gente fica esperando uma oportunidade, um assunto bom, criar um contexto, toda uma história, todo
um cenário para a gente conseguir criar um vídeo que vá, de fato, transformar as pessoas e não só transformar as pessoas, mas a gente pensa assim em visualização, pensa em ter seguidores e mais inscritos no canal e não sei o quê. E a gente acaba não fazendo nada. E por quê? Porque a gente acha que para tu realmente ter um conteúdo, um canal grande, tu precisa de milhares e milhares e milhares de pessoas. Só que eu consigo contar nos dedos as pessoas que eu realmente confio, entende? E, e eu consigo contar. Na verdade, eu não consigo contar nas mãos, né? Não consigo contar nos dedos do corpo a quantidade de pessoas que eu conheço e que são conhecidos e não amigos, de fato. E por que que eu tô falando sobre isso, né, cara? Não sei, não sei. Me deu vontade de falar aqui, tô falando. E a gente espera ter um conteúdo correto, uma coisa profunda para falar para as pessoas. E a verdade é que não tem nada profundo mais, não existe mais nada profundo nas redes sociais. Acredito que a rede social com mais profundidade é o YouTube, que é onde tu encontra vídeos como esse, de pessoas sendo normais, conversando de maneira normal, mostrando a rotina. Eu tô aqui, eu até vamos viver a minha rotina um pouco. Nossa, meti a mão em cima da cama. Vamos ver um pouco minha rotina. Vamos fazer um chimarrão, cara. O que que tá bom no sul pra tomar um chima? Cara, de tripé. E é isso, aqui no YouTube você encontra vídeos assim, das pessoas vivenciando a rotina delas. Lá abaixo. Que é uma coisa que tu não encontra muito nas redes sociais de vídeos curtos, como o Instagram, o TikTok, porque as pessoas lá só querem mostrar o melhor lado delas, ou talvez o lado que elas desejam ser, porque a venda, ela ocorre da seguinte forma, olha quanto assunto, né? A venda, ela ocorre da seguinte forma, quando uma pessoa, ela se conecta com a outra, ela deseja ter as coisas dessa outra pessoa, né? A sua grande maioria, né? Quando vem essa questão de comparação. E é assim que ocorre a venda. A pessoa ela mostra coisas que ela tem, que ela vive, entre aspas, para outra pessoa ter o desejo de viver aquela vida, de ter aquelas coisas. E assim ela consegue vender alguns artigos e alguns vídeos, conteúdos, cursos e etc e tal. Mas, mas, a vida real é isso, cara. A vida real é isso aqui, ó. É isso que eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo meu chimarrão. Meu chimarrão. Cuia. E esse é o tipo de conteúdo que tá começando a voltar. Ainda mais aqui no YouTube. Porque as pessoas elas estão voltando a querer conexão real com as outras. Coisa que a gente tinha nos anos 90, porque não existiam redes sociais, a gente precisava ir conversar com as pessoas. A gente não, porque eu sou de 2000, né? Eu sou sendo meio hipócrita falar disso. Mas eu acho que eu fui da última geração que cresceu sem celular, de fato, né? Eu me conectava com as pessoas no, no MSN, tá ligado? No computador, tipo, uma vez ao dia, tá ligado? Depois da escola. Eram épocas diferentes, tá ligado? Deixa eu pegar um chazinho, que eu gosto de botar um chazinho no chimarrão. Naquela época, a gente já tinha uma conexão mais ampla com as pessoas, ainda mais quando começaram essas redes sociais como a MSN, o Orkut, né, naquela época. A gente já começou a ter uma conexão diferente com as pessoas e a gente já começou a ter essa noção de que, cara, eu quero mais, eu quero ter mais seguidores, eu quero chamar mais atenção e não sei porque eu tô falando sobre isso.
Eu acho que eu perdi minha linha de raciocínio, se eu tinha algum. E, cara, olha só, né? Tipo, a gente fica pensando, cara, que vídeo escroto, mano. Por que que eu vou postar esse vídeo?